Bom dia a todos, Pai seja convosco. Estamos iniciando mais um momento especial, Café do Reino, aquele momento que a gente se reúne pelas manhãs. Talvez você esteja indo agora para o seu trabalho, esteja se deslocando. E hoje nós trataremos um tema muito interessante, no qual Deus tem ministrado muito no meu coração. E eu quero compartilhar isso com você. Na verdade, tudo que nós aprendemos, nós compartilhamos. Hoje eu quero tratar com você algo muito interessante, que é a respeito das fases da nossa vida. Hoje, claro, nessa live não dá para falarmos de todas as fases da nossa vida, mas eu quero pelo menos falar da primeira e da segunda fase, e eu quero inclusive deixar aqui uma indicação de livro para você ler, né? Você que gosta de aprender, que tá... E eu creio que quem faz parte aqui do Reino Academy tem esse coração, gosta de aprender, gosta de descobrir novas coisas, de se aprimorar no seu ministério, de aprimorar a sua liderança, é essa visão mesmo. Eu tô lendo esse livro aqui, que é Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet. Inclusive foi meu amigo Beto que me emprestou, com a Rutinha, né? Um casal de amigos abençoados que nós temos, eu e o pastor Neto. E ele, quando eu vi esse livro, eu falei assim, ai meu Deus, eu quero, empresta, Beto. E ele me emprestou. E eu tô lendo e tá sendo um aprendizado imenso. E, inclusive, essas fases que eu vou compartilhar com você foi da minha leitura de ontem, quando eu tava tirando meu tempo devocional com Deus, né? Lendo a Bíblia, orando. E aí, eu tô lendo um capítulo, né? Por dia, aproximadamente. E quando eu meditei nas fases da vida, que consta aqui nesse livro, assim fez todo sentido para mim. E eu creio que também vai fazer sentido para você, porque é muito legal quando você consegue entender exatamente em que fase da vida você está. Porque isso te ajuda a não te comparar com a fase da vida de ninguém. Até porque tem pessoas que estão em fases distintas das suas, e claro, se elas estão em fases diferentes de você, é óbvio que não tem como você se comparar. Algumas, por exemplo, estão na fase de plantar, né? E outras estão na fase de colher. E quando você olha para alguém que está na fase de colher, talvez você fique pensando, puxa Deus, por que eu estou passando por isso? Poxa Senhor, por que o fulano está colhendo algo que eu ainda não estou colhendo? Talvez seja porque ele esteja numa fase diferente da sua. E como o nosso tempo aqui é muito breve, né? De fato, eu creio que a maioria já está no seu trabalho, ou está se deslocando para o seu trabalho. Eu quero deixar esse aprendizado de algo que eu recebi, eu quero passar para você. E deixar também essa indicação de livro, né, para você ler, Especialista em Pessoas, é muito bom. Tem falado muito ao meu coração, tô aprendendo muito, tô amando, eu quero ler e reler ele mais uma vez, é muito bom mesmo. E eu quero deixar para você, hoje, fazer uma breve reflexão a respeito de duas iniciais fases da nossa vida. A primeira fase da nossa vida que eu quero compartilhar com você, que está nesse livro, que foi muito ministrado no meu coração, é a fase que a maioria de nós já passou. Eu creio que quem está aqui talvez já tenha passado por essa primeira fase da vida. E aí eu quero que você entenda, você que está nos acompanhando, que nós vamos falar de diversas fases. Hoje nós vamos falar de duas, amanhã nós vamos prosseguir em mais algumas, até nós finalizarmos essas fases. Mas eu quero que você entenda que, quando você analisar essas fases da vida, eu quero que você observe e tente se localizar onde você está dentro dessa fase, para que você entenda o processo que você está passando. É por isso que fez muito sentido para mim, porque quando você identifica a sua fase, você primeiro não se compara com ninguém, porque você entende que as pessoas estão em fases diferentes, já disse isso. Mas também você consegue entender que você está dentro de um processo e que o resultado vai vir, que o crescimento vai vir e que aquilo que você sonha vai acontecer, porque você está dentro de um processo. Ou você está bem alinhado nessas fases, ou então, de repente, se você não está bem alinhado, você vai procurar se reposicionar. Eu vi uma vez um exemplo que também me marcou muito, que era a respeito dos dominós, né? Quem já viu aí aquela fila de dominós? Quando alguém pega, às vezes tem no Guinness Book, por exemplo, livro dos recordes, o maior dominó já derrubado, aí põe aquela fila imensa de dominós e alguém dá um totozinho aqui, um toquezinho, e aquele dominó, que acontece, ele vai gerando, que é justamente o efeito dominó, ele vai caindo um por sobre o outro e vai derrubando aquela imensidão de dominós. Gente, é exatamente isso que nós precisamos fazer todos os dias. Nós precisamos realinhar os nossos dominós. Quando você consegue realinhar, colocar as coisas em ordem, através da direção do Espírito Santo, de uma direção clara para a sua vida, é exatamente isso que acontece. Quando você, com um simples empurrãozinho, algo tão, até com esforço pequeno, você consegue um efeito que se prolonga no tempo. Você consegue um resultado que nem você conseguia visualizar ou imaginar que esse resultado viria. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, tentando identificar as fases da nossa vida, para que a gente também possa verificar, né, realinhar os nossos dominós e nós termos um resultado lá na frente, muito grandioso, muito maravilhoso. Então vamos lá, a primeira fase da vida que eu quero compartilhar com você, que é a fase que eu creio que a maioria de nós aqui já passou, é a fase da aprendizagem e modelagem. Que fase é essa? Gente, é a fase que todos nós já passamos
principalmente na nossa fase como crianças. Eu creio que todos nós, o que é aprendizagem e modelagem? É aquela fase em que você copia modelos, em que você olha para as pessoas, muitas vezes as que estão mais próximas de você, como um pai, como uma mãe, como um tio, como um parente, como um amigo, e você olha aquelas pessoas e você acaba sem querer copiando modelos positivos ou negativos. Quantos de nós algumas vezes já falamos assim, mas eu não quero ser igual a minha mãe, eu não quero ser igual ao meu pai em determinado sentido, ou igual ao fulano que eu conheci, mas é incrível que a gente acaba muitas vezes reproduzindo aquilo que essas pessoas foram, não é verdade? Hoje, por exemplo, às vezes algumas reações minhas são muito parecidas com as reações da minha mãe, às vezes reações que eu não gostava que a minha mãe tivesse, e que eu acabo tendo. Então, sem querer, o que é essa fase da aprendizagem, da modelagem? Muitas vezes nós entronizamos no nosso comportamento, nas nossas atitudes, aquilo das pessoas mais próximas que nós convivemos. Então, às vezes, os nossos pais, coisas que nós nem gostávamos, mas a gente acaba reproduzindo para os nossos filhos. Coisas que nós nem gostávamos, às vezes, no comportamento de alguém mais próximo, de um tio, de um amigo. E, às vezes, sem querer, a gente se vê tomando as mesmas decisões, as mesmas atitudes. Gente, é por isso que a fase da infância, ela é extremamente... nós devemos ter um cuidado imenso, né? Nós temos 2 filhos pequenos e um aqui na barriga. E nós temos um cuidado imenso, né? Quem são as pessoas que estão próximas dos nossos filhos, o que eles estão assistindo na televisão, que tipo de exemplo nós estamos dando para os nossos filhos. Será que os meus filhos me veem orando? Será que meus filhos veem em mim uma pessoa equilibrada, uma pessoa sensata? Ou será que eles veem em mim uma mulher desequilibrada, uma mulher que perde a cabeça por qualquer motivo? Então, isso tudo nós precisamos avaliar, porque é a fase da aprendizagem, da modelagem, que as crianças estão passando, e eu creio que você que está aqui já passou por essa fase. Ou seja, tudo, as pessoas que nós convivemos, de alguma forma nós vamos refletir algumas atitudes dessas pessoas, mesmo que às vezes a gente não goste disso, tá? Não quer dizer que você está amarrado a isso, quer dizer que você vai precisar identificar e trabalhar se você não quer reproduzir isso, para que você possa ter um equilíbrio emocional para que você não reproduza. Você possa ter uma direção clara de Deus para que você não reproduza, você não é escravo disso. Mas sim, você provavelmente vai ter um comportamento parecido, então você é que precisa identificar e se autodominar, né? Que é o domínio próprio que a palavra de Deus nos fala. Se dominar para que você não reproduza aquilo que você não quer reproduzir, que não é bom para a sua vida, para o seu ministério. E aqui, por exemplo, né? Antes de nós até mesmo darmos exemplo, eu não sei se eu anotei uma frase. A frase é a seguinte: essa fase está relacionada às pessoas que convivemos e essas pessoas não são perfeitas. Então é natural que as pessoas que você conviveu, elas tenham qualidades e tenham defeitos. E às vezes, sem querer, a gente vai reproduzir as qualidades e também os defeitos dessas pessoas que nós convivemos mais próximas, como pais, mães, parentes mais próximos, amigos mais íntimos. Agora, sabe qual é o exemplo aqui que eu acho interessante? Às vezes esse exemplo que eu dei de você reproduzir às vezes aquilo que seu pai ou sua mãe faz, que você às vezes nem gosta, mas sem querer você começa a reproduzir na criação dos seus filhos, e aí quando você se percebe muito parecido com as atitudes deles, amém? Isso acontece comigo muitas vezes, né? Não, claro que meus pais têm atitudes somente que eu não gosto, meus pais têm muitas atitudes que eu valorizo e que eu gosto, mas tem atitudes às vezes da minha mãe, às vezes um pouco mais temperamental, né? De um pouco, assim, estresses, que às vezes eu me vejo reproduzindo com os meus filhos, e eu fico pensando, meu Deus, eu não sabia que eu era assim. E a gente precisa de fato ter esse equilíbrio emocional, esse domínio próprio que a palavra nos ensina, para não reproduzir isso. E outro exemplo muito claro para a gente passar para a segunda fase é quando você às vezes vê aquela família que passou muita necessidade, né? Eu já vi isso também acontecer na infância, passava muita escassez, muita dificuldade, aí quando cresce se torna às vezes um gastador, se torna uma pessoa compulsiva por gastar. Por quê? Porque ele passou um trauma lá na infância, e às vezes quando ele cresce aqui, ele quer ser aquela pessoa que ele vai garantir que vai ter muito alimento, ele quer garantir que ele vai ter o tênis que ele não pôde comprar quando ele era criança, que ele vai ter, de repente, a mulher, o sapato, a bolsa, a roupa que ela não poderia comprar quando ela era criança. Então você percebe que tudo aquilo que nós vivemos na nossa infância, de alguma forma vai influenciar a nossa fase adulta. Tá? Então, isso é muito importante nós observarmos. Essa primeira fase, eu creio que a maioria de nós, todos nós, né, imagino, já tenhamos passado a fase da aprendizagem, da modelagem. E aí, pastor, então nesse caso aqui não tem jeito para mim? Tem. O Espírito Santo dá jeito em tudo. Se você está aqui, se você não está conformado com alguma fase que você está vivendo, com alguma atitude que você está reproduzindo, então você vai buscar domínio próprio em Deus, para que você não reproduza aquilo que você não quer reproduzir. Porque certamente aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Se você plantar, de repente, né, comportamentos que você não gostaria de ter, e mesmo assim você se sente escravo desses comportamentos, eu creio que você também vai colher isso lá na frente, porque é bíblico.
Mas você não precisa colher, você pode, dentro do seu coração, falar: Senhor, eu não aceito, eu não quero, eu luto contra isso, eu oro contra isso, eu vou jejuar contra isso. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa diferente. Amém? Essa é a primeira fase que me chamou muita atenção. E a segunda fase que eu queria compartilhar com você me chamou mais atenção ainda, que é a fase das tentativas e frustrações. Essa aqui é a fase de quando nós iniciamos geralmente a nossa vida ali de jovem adulto, ou até mesmo de adulto, e após a fase da modelagem, da aprendizagem, a gente começa a entrar nessa fase, que é a fase que a gente vai tentar descobrir o que fazer, né? Para que eu existo? Qual é o meu propósito? Para que eu estou aqui? Aí a gente começa, dentro dessa fase, né, passar por muitas tentativas e frustrações, porque é uma fase de incertezas, é uma fase de aprendizado mesmo. Então você está ali, você está buscando, você está, o que eu vou fazer? Eu vou estudar para medicina veterinária, eu vou ser vendedora, eu vou ser, sei lá, empresário, o que eu vou fazer? Para que eu existo? Né? Para que eu tenho talento? Para que Deus me fez? E às vezes a gente vai sendo conduzido para aquilo que a vida nos conduz, mas não necessariamente para o nosso propósito de vida. Algumas pessoas nesse momento elas vão identificar seu propósito de vida e outras não. Elas simplesmente vão tentar, vão se frustrar, vão tentar e vão se frustrar, e elas podem muitas vezes desistir. Aqui, então, nessa fase é quando você começa a tentar coisas na vida, mas muitas vezes você não sabe como escolher muito bem essas coisas. Quem ainda não passou por isso, né? Eu creio que a maioria de nós já, no mínimo, está nessa fase aqui, ó. Alguns já podem ter passado dela, que nós vamos descobrir amanhã, dando continuidade às outras fases, mas a maioria de nós pode já estar nessa fase aqui, ou já passou por essa fase aqui, que é a de tentativas e frustrações. Como eu disse para você, é uma fase de incertezas. Quem nunca passou por isso? Eu lembro quando eu me formei, e eu comecei a advogar, eu fui para o interior e consegui, graças a Deus, muitos clientes na época, mas eu não sabia nem que documentação pedir. Eu não sabia nem como me expressar numa audiência. E eu lembro que nessa época eu passei por muitas frustrações, porque eu também não tinha ninguém para pedir ajuda, para falar assim: olha, o que eu faço, né? Como é que faz? Me ensina. Não tinha ninguém, na minha família, ninguém. A única pessoa que tinha formado na mesma profissão era meu irmão, mas atuava numa área diferente da minha. E aí a gente não tinha como se comunicar, pedir ajuda, porque eram áreas tão diferentes que não se acrescentavam um ao outro, não tinha como se ajudar. E eu não tinha quem pedir referência, quem pedir ajuda. E eu lembro que foi uma fase assim de extremamente assim de frustrações, de muitas tentativas, de muitas frustrações e de vontade de desistir, porque eu não conseguia achar o meu lugar. Então, isso daqui de alguma forma me trouxe aprendizados. Amém? Aí é isso que eu quero dizer para você, a fase das tentativas e das frustrações não são por acaso. Elas nos trazem aprendizados. Talvez você tenha começado a ser vendedor, ser um empreendedor, ou desenvolvendo seu ministério na igreja local, e de repente você fala assim: poxa, não era bem isso, não era desse jeito, não era o resultado que eu esperava. Não tem problema, as fases das tentativas e frustrações, elas existem. Inclusive, até deixei uma frase ontem no Instagram, não sei quantos acompanharam, que é uma frase de Albert Einstein, que ele diz assim: a vida é como uma bicicleta. Presta atenção. Para manter o equilíbrio, basta sempre seguir em frente. Sabe o que significa isso? Nós não podemos parar. Você já tentou andar de bicicleta e de repente você parar? O que acontece? Ela vira, você cai. É exatamente isso que acontece. Mas quando você entende que a vida, você não pode parar, você tem sempre que dar um passo adiante. Tentou, não conseguiu, vai adiante. Se frustrou com algo que você começou, tenta de novo, tenta outra coisa. Pede direção de Deus. Mas não deixa de tentar, essa fase faz parte. As dificuldades faz parte. E uma frase que eu anotei, que tem no livro, que eu achei muito interessante, que eu quero praticamente encerrar com ela, é que muitas vezes as nossas frustrações, anote aí, as nossas frustrações, podem nos levar a pontos de decisões que nos levarão ao nosso propósito. Muitas vezes é esse ambiente de frustração que você pode estar passando agora, inclusive na sua profissão, no seu ministério, que podem te levar a um ponto de decisão. Você falar assim: pera lá, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu fui feito para isso? Será que é realmente aqui que eu deveria estar? Será que eu estou fazendo certo? E aí quando você começa a se perguntar e você começa a se questionar porque você está passando por uma frustração, decorrência de uma tentativa, aí sabe o que acontece? Você está sendo empurrado para o seu propósito, porque você começa o quê? A tentar identificar para que você foi chamado. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo certo? Estou fazendo errado? Por que eu estou fazendo desse jeito? E isso começa a empurrar você para a direção que você precisa estar. E um exemplo que ele dá muito interessante no livro é quando ele mesmo, o escritor do livro, Thiago Brunet, ele passou um momento de frustração muito grande quando ele abriu uma empresa, ele quebrou a sua empresa e ele ficou no fundo do poço. E ele coloca uma frase aqui interessante no livro que ele diz assim: existem duas coisas boas em chegar ao fundo do poço. Uma é que não dá para descer mais, é verdade. Você está no fundo do poço, não tem mais o que se fazer. E a segunda é que é o melhor lugar para você olhar para o alto.
Então, queridos irmãos, líderes que estão aqui nos acompanhando, muitas vezes é quando nós estamos no fundo do poço, ministerialmente, profissionalmente, financeiramente, familiarmente, é que nós conseguimos parar e olhar para o alto. E a gente consegue enxergar ali uma luz no fim do túnel. A gente fala assim, Senhor, me dá uma direção, porque alguma coisa tem que acontecer na minha vida. Aí sabe o que aconteceu na vida dele? Foi nesse momento que ele parou, ele olhou para o alto e ele falou, Senhor, para que eu fui chamado? O que eu estou fazendo nessa terra? Foi aí que ele conseguiu identificar o propósito dele, que é ser um pastor, um treinador de pessoas, que é ser alguém que auxilia outras pessoas. Então foi nesse momento que ele parou para refletir realmente para que ele foi chamado, por que Deus criou ele. E quando ele estava no fundo do poço, foi o momento que ele identificou o propósito dele. Então sim, é o momento das nossas frustrações, das nossas tentativas e frustrações, que muitas vezes nós vamos parar para identificar o nosso propósito. Portanto, não é em vão nenhuma luta que nós passamos. Não é em vão nenhum tipo de, abate que às vezes a gente tem, seja no ministério, seja na nossa vida profissional, financeira, na nossa vida estudantil, na nossa vida familiar. Não é em vão. Porque quando você chegar nesse lugar, você vai se tornar mais dependente de Deus. E é exatamente isso que eu quero dizer para você nessa manhã. Medite nessas palavras. Se você está nessa segunda fase, na fase de tentativas e frustrações, e você se sente deslocado, sem uma direção, então pare nesse momento. Sabe o que o diabo quer fazer? Com que você não pare, para refletir. A nossa vida é tão corrida que pouco nós paramos para buscar em Deus qual é o nosso propósito e qual é a solução para o problema que a gente está passando agora. Mas, se você tiver um coração sábio, um coração conduzido por Deus, você vai saber a hora também de parar. A hora também de falar, Senhor, nesse momento eu preciso dedicar mais tempo para buscar o Senhor, para que o Senhor me dê uma direção clara, porque assim como Moisés falou, Deus, nós não vamos sair daqui se a tua presença não for conosco. Assim também você vai falar para Deus, Senhor, não posso mais dar um passo adiante se o Senhor não estiver comigo, se o Senhor não me der a tua direção. E é exatamente isso que o Senhor ele vai fazer com você, Ele vai fazer comigo, amém? Então, é essa palavra que eu quero deixar para você nessa manhã. A primeira fase, recapitulando, é a fase em que nós estamos na aprendizagem, modelagem, que a maioria de nós já passamos. Mas a segunda fase, muitos podem estar agora, que é a fase das tentativas e frustrações. E eu quero que você reflita em tudo isso que nós falamos aqui. Amanhã nós vamos vir com as outras fases aqui, que são fases que vão complementar essas que nós aprendemos hoje. E através de todas essas fases que você está aprendendo, você vai poder parar e analisar em que fase você está e como chegar exatamente no propósito que Deus tem para você, porque sim, Deus tem um propósito para você. E quando você identifica esse propósito, as portas se abrem, as muralhas caem, porque você está fazendo exatamente aquilo que Deus te chamou para fazer. E eu creio que esse é o ponto mais importante na nossa vida, descobrir o nosso propósito, tá bom? Gente, que Deus abençoe a sua vida. Obrigada, Elian, Ana, MSCSV, Keitiane Garcia, Antonieta, Clecilda Correia de Matos, Andréia Maia, olha, irmã Andréia, bom dia. Shop Live Soft, muito obrigada por cada pessoa que participou aqui, que Deus abençoe a sua vida. Lembrando, todas as manhãs, às 8h27, nós estamos aqui no Café do Reino, compartilhando sempre uma palavra de Deus para o teu coração, algo que vai direcionar a tua liderança, o teu ministério, a tua vida em todas as áreas. Porque líder não é só aquele que está exercendo o ministério na igreja, mas é aquele que desenvolve um ministério que exerce influência, na verdade, em todas as suas áreas, seja na profissão, seja nos seus estudos, seja dentro da sua família. Você é um líder porque você influencia, você faz a diferença onde você está, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Nos vemos amanhã no nosso próximo Café do Reino, trazendo mais fases da vida. Hoje nós falamos dessa. Se você chegou no final e perdeu, assista o vídeo, vai ficar salvo aqui, tá? No nosso Instagram. E amanhã eu espero você para nós falarmos das outras fases da vida que nós ainda vamos aprender, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Nos vemos amanhã.